Para você, meu amigo ligado no nosso canal de notícias, confira agora quem recebe a pensão por morte do INSS pela vida toda. Com as novas regras do INSS na reforma da Previdência, muita gente tem dúvida de se vai continuar a receber a pensão, se vai mexer em alguma coisa, ou se a pessoa aí vier a ficar dependente do falecido, como fazer para receber a pensão por morte e se ela vai durar pela vida toda ou não, e quem tem esse direito de receber a pensão por morte do INSS por toda a vida. Se você tem alguma dúvida no decorrer do vídeo, deixe um comentário no vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal de notícias, se inscreve aí. E se você quiser compartilhar, fique à vontade. Lei garante direitos a dependentes do segurado que morreu. O site agora criou a matéria e nós no canal de notícias vamos mostrar quais são esses direitos para vocês. Os pensionistas do INSS têm direito garantido por lei. Entre eles está o receber a pensão por toda a vida, caso tenham mais de 44 anos de idade na data de início do benefício. A regra foi instituída em 2015 na mini-reforma previdenciária de quem? Dilma Rousseff, do PT. Outro benefício garantido atualmente é de acumular a pensão com a aposentadoria. Hoje, a viúva pode receber duas rendas de forma integral. Com a reforma da Previdência, a regra vai mudar. O acúmulo ainda será permitido, mas haverá um redutor sobre o benefício que for menor. Além disso, a reforma vai alterar o percentual da pensão para quem fica viúva ou viúvo. Depois da mudança na regra, o benefício será de 50% da média salarial do segurado que morreu, mais 10% por dependente. Uma viúva sem filhos menores receberá apenas 60%. O pensionista tem direito aos atrasados da espera pelo benefício. Eles podem ser maiores ou menores dependendo da data do pedido, diz a advogada Adriane Bramante, do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Ela explica que a Lei 13.846 de junho de 2019 alterou prazos. Quem tem mais de 16 anos deve solicitar a pensão até 90 dias após a morte do segurado. Com isso, recebe os atrasados desde o falecimento. Caso contrário, os retroativos serão pagos, mas com a base na data do pedido e não da morte. É importante lembrar que o direito à pensão não prescreve, ou seja, ela pode ser solicitada a qualquer momento. No caso de menores de 16 anos, a nova lei determina que eles devem pedir a pensão até 180 dias para receber os atrasados desde a data da morte. Caso contrário, recebem um valor menor desse pedido. Para a Adriane, neste caso, a lei não é benéfica, pois criou um prazo que não existia. Então, para dependentes, confira o que é garantido por lei. A pensão por morte do INSS é paga a dependente segurado que morreu, como marido, mulher, filhos e outros. Por lei, as regras para liberar o benefício também direitos garantidos a pensionistas. Veja quais são. Pensão pelo resto da vida para quem tem acima de 44 anos desde 2015. A pensão por morte tem prazo de duração que varia conforme a idade do dependente e a quantidade de contribuições ao INSS. Quem tem mais de 44 anos recebe o benefício por toda a vida. Tabela de duração. Caso a morte do segurado seja ocorrida depois de 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável, ou se a morte for por causa de acidente, independente da quantidade de contribuições e o tempo de casamento ou união estável, a pensão será paga por idade do marido ou da esposa na data da morte. Menos de 21 anos, duração de pagamento, 3 anos. Entre 21 anos e 26, tempo de pagamento, 6 anos. Entre 27 anos e 29, tempo de pagamento, 10 anos. Entre 30 anos e 40 anos, tempo de pagamento, 15 anos. Entre 41 anos e 43, 20 anos
de duração do pagamento a partir dos 44 anos por toda a vida. A revisão do benefício se o valor estiver errado. Bom, o prazo para pedir revisão do benefício do INSS, caso tenha ocorrido algum erro que diminui a renda, é de 10 anos. Esse limite, chamado de prazo decadencial, vale para aposentadorias e pensões. A data começa a contar a partir do pagamento do benefício. Na pensão, os pensionistas precisam ficar ainda mais ligados no prazo de 10 anos, pois, dependendo do benefício que estiver com erro, os limites serão diferentes. Se o erro for na pensão, a data para pedir a revisão é de até 10 anos após o recebimento do primeiro pagamento de pensão. Se o erro for por parte do INSS que originou a pensão, será uma decisão judicial, válida na Justiça Federal, comum e nos juizados especiais federais, e de que o prazo para corrigir um erro na aposentadoria que originou o erro na pensão é de 10 anos, ou seja, se receber a pensão, a viúva percebe que a aposentadoria estava sendo paga com erro, ela vai pedir a revisão. Ela tem 10 anos desde a data da morte do marido, quando ele se aposentou. Como pedir a revisão? Bom, o pedido pode ser feito através do telefone 135. O funcionamento é de segunda a sexta, ou melhor, de segunda a sábado, das 7 às 22 horas. As ligações de telefone fixo são grátis. No celular é cobrado um custo de ligação local. Pela internet você acessa o site Meu INSS. Quem não tiver senha deve fazer o cadastro e gerar uma. O segurado com acesso deve entrar no sistema e fazer o pedido à esquerda em agendamentos e requerimentos. Em seguida é preciso clicar em novo requerimento e depois em recurso ou revisão. Atenção, as revisões do INSS não exigem mais o agendamento de atendimento em agências. Elas são feitas à distância. Atrasados desde a morte do segurado. Bom, os dependentes têm direito à pensão mesmo após passado algum tempo da morte. Esse direito não prescreve, no entanto, dependendo de quando o pedido foi feito, os atrasados serão maiores ou menores. Para ter retroativos desde a morte, segurados com mais de 6 anos devem pedir a pensão em até 90 dias para receber os atrasados desde a data da morte. Os segurados com menos de 16 anos, considerados menores, incapazes, têm 180 dias para fazer esse pedido e receber os retroativos desde a morte. Se perderem o prazo, os atrasados serão pagos desde a data do pedido da pensão e não da data da morte. Concessão de empréstimos consignados. O aposentado e pensionista do INSS tem o direito a fazer empréstimo consignado que tem juros mais baixos no mercado. O segurado pode emprestar até 30% do valor do benefício no consignado comum, é até 5% no cartão consignado. Tem regras. Os juros mensais são de 2,8% para o empréstimo consignado comum e 3% para o cartão de crédito consignado. O máximo de parcelas para pagar o empréstimo é de 72 meses. Direitos. Os bancos e instituições devem deixar claros nos contratos condições com valores, taxa total de prestações. O segurado deve ter uma via do documento. Fique ligado. Bancos e financeiros são proibidos de oferecer crédito consignado por 6 meses, ou seja, 180 dias a partir da data da concessão no caso da pensão. Quitação do consignado de quem morreu, caso esteja no contrato. Bom, quem faz o consignado deve ficar muito atento às regras. Algum tipo de contrato que garante a quitação integral dos valores do empréstimo em caso de morte do segurado. Caso o viúvo ou viúva receba uma pensão derivada da aposentadoria que tinha o desconto de consignado, deve conferir o contrato para a quitação se existir na cláusula. Herdeiro ficam com a dívida? Bom, caso não haja cláusula que garanta a quitação, os herdeiros ficam com a dívida. A decisão foi tomada pelo STJ, Tribunal de Justiça, confirmou que a dívida do consignado não termina com a morte do trabalhador ou do aposentado que contratou anteriormente, quando o herdeiro e a justiça poderiam anular a pendência. O acúmulo de pensão com a aposentadoria do INSS. Bom, os aposentados do INSS têm hoje direito de acumular aposentadorias com pensão. O beneficiário recebe sua renda mais 100% da aposentadoria do segurado que morreu ou do benefício por invalidez ao qual teria direito. Com a reforma da Previdência, isso vai mudar. Como vai ficar?
Bom, o acúmulo da aposentadoria e pensão ainda será permitido. No entanto, haverá uma regra que vai limitar o valor. A viúva ou viúvo terão o direito de escolher o maior benefício e receberão apenas uma parte do benefício de menor valor. A emenda da Constituição prevê uma escala. Então, a redução irá de 10% a 80% de acordo com o valor da relação ao salário mínimo. Quanto maior o benefício, maior a redução. 80% de um salário mínimo, 60% entre 1 e 2 salários, 40% entre 2 e 3, 20% entre 3 e 4, 10% acima de 4 salários mínimos. Nova regra de cálculo. Além disso, pensão não será mais 100% da renda do segurado que morreu. O pagamento será de 50% mais 10% por beneficiário. Uma viúva sem filhos receberá 60% da pensão por morte. O acúmulo da aposentadoria do INSS com a aposentadoria pública, os trabalhadores que acumulam emprego público e emprego na iniciativa privada, como é os casos dos professores, por exemplo, têm direito a 2 aposentadorias. Caso deixe dependente, esse pensionista poderá receber as 2 pensões, pois são de regimes diferentes, com base de contribuições diferentes. Além disso, se a viúva ou viúvo estiver aposentado, tem direito de receber 3 rendas, a sua aposentadoria e as 2 pensões deixadas pelo segurado que morreu. Demais benefícios: isenção do IPTU na cidade, agora de São Paulo. Pensionistas da capital paulista ficam isentos de IPTU. Para isso, precisam atender seguintes regras: não ter outro imóvel no município, o valor venal do imóvel ser de até R$ 1.256.424, utilizar o seu único imóvel como residência, o imóvel deve fazer parte do patrimônio do idoso. Para ter isenção total, o rendimento mensal não pode ultrapassar 3 salários mínimos, R$ 2.994 em 2019. Para ter isenção parcial, o rendimento mensal deve ser entre 3 e 5 salários mínimos, hoje R$ 4.990. E se a viúva se casar normalmente? No INSS não há regra de suspensão de pensão por morte, viúvo ou viúva que se casarem normalmente. No entanto, se a pensão for derivada do regime próprio da Previdência, dependendo da regra, o benefício é cortado. A fonte da matéria de hoje é a advogada Adriane Bramante, do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e INSS, Lei 13.135, de 17 de junho de 2015, Lei 3.846, de 18 de junho de 2019, e CJF, Conselho de Justiça Federal, e da reportagem do site agora.folha.ual. Essas foram as novas regras para quem vai receber pensão por morte do INSS e quem tem direito por toda a vida. Tem dúvida? Deixe um comentário. Gostou da matéria? Compartilhe com seus amigos e não deixe de se inscrever no canal de notícias. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima matéria. Vem junto!